Caríssimos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais uma videoaula destinada principalmente a todos aqueles alunos e alunas que estão matriculados na terceira série do ensino médio, mas isso não impede que outras pessoas e outros alunos possam acompanhar conosco esta videoaula e juntos podermos aprender. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino. O componente curricular desta videoaula é Sociologia e hoje nós iremos tratar a respeito do voto e da democracia representativa. São os temas da nossa videoaula. Vamos avançar e começar a nossa videoaula com um conceito. Visualizem em tela e vamos compreender. Temos aí a perguntinha na projeção. O que é o voto? Certamente todos vocês já ouviram falar ou em algum momento, dependendo de algum tipo de situação, já votaram. Então vamos lá acompanhar a leitura? Voto. Declaração que, geralmente feita por escrito, indica a preferência de cada eleitor. Numa ação eleitoral, eleição, ou numa assembleia, maneira através da qual os participantes expressam suas vontades ou pontos de vista, sufrágio. Então vamos interpretar justamente essas informações. O voto, acima de tudo, ele acaba contribuindo com o processo decisório. Como foi lido, muitas das vezes o voto ele está associado ao processo eleitoral. Afinal, a eleição acaba sendo, digamos assim, um evento, uma manifestação política e o exercício também da sua cidadania que causa bastante repercussão. Tendo em vista que um processo eleitoral, ele acaba culminando na eleição de pessoas que vão ocupar cargos eletivos, que são cargos públicos, e como o próprio nome já diz, são cargos públicos. Eu vou exercer uma função pública, ou seja, eu tenho que atuar nessa função em prol da coletividade, seja essa coletividade a totalidade do país, o meu estado ou o município que acaba correspondendo à cidade que eu estou, no caso, residindo. Mas nós sabemos que o fato de votar não se restringe somente ao âmbito eleitoral. Existem determinadas situações que o recurso do voto ele acaba sendo utilizado de uma maneira mais simples, sem urna eletrônica, sem uma cédula, como alguns países ainda adotam as cédulas para a votação, mas são utilizados de uma forma muito simplória. Até mesmo um professor em sala de aula, quando está em debate, quando há a necessidade de uma tomada de decisão em conjunto com os alunos, ele pede para você levantar o seu braço. Vamos votar. Quem é favorável a X, levante o braço. Quem é favorável a Y, levante o braço. Então percebam, a partir daí chega-se a uma decisão e um debate, digamos assim, ele acaba sendo finalizado. O mesmo também ocorre em uma reunião de trabalho, em que as ideias elas são divergentes, mas é necessário se chegar a decisões, a caminhos, a procedimentos que serão adotados. E muitas das vezes os profissionais eles se veem na necessidade de votar as propostas que ali são postas. Da mesma forma que eventos, como é o caso de conferências, nós também temos o voto dos participantes a respeito de deliberações que vão contemplar determinadas políticas públicas. O voto, como eu disse agora há pouco, é uma manifestação de cidadania. Quando você vota, você tem que demonstrar a sua consciência. Quando você vota, você tem que mostrar a sua consciência também para com a coletividade. Vamos avançar? Acompanhe agora em tela algumas informações relacionadas à democracia representativa. Vamos ler? Democracia representativa é o exercício do poder político pela população eleitoral, feita de maneira indireta, ao contrário da democracia direta.
mas através de seus representantes, por si designados, com mandato para atuar em seu nome e por sua autoridade, isto é, legitimados pela soberania popular. Vamos tecer algumas considerações? Primeiramente, a informação lida trata a respeito da democracia, que é uma forma de governo que ela está alicerçada na participação popular. A legislação do país, no caso o Brasil, tomemos como exemplo o nosso país, garante dentro da lei o direito de participação das pessoas. Afinal, nós somos cidadãos. E enquanto cidadãos, nós temos que nos envolver, nós temos que tomar parte, nós temos que ter consciência nessa tomada de parte de tudo aquilo que ocorre que é de relevância social. Ser cidadão é ter esse olhar para a coletividade, porque a partir do momento que a coletividade ela é beneficiada, eu, enquanto cidadão, também sou beneficiado. Não posso ter um olhar restrito somente à minha pessoa. Só que essa democracia, ela é representativa, ou em outras palavras, uma democracia que se dá representantes. E como que eu me dou, professor Ney Araújo, como que eu me dou um representante? Através do meu voto. Periodicamente, a cada 4 anos, através de uma organização eleitoral que existe no Brasil, né, tomando o nosso país como referência. Claro, os outros países também adotam eleições, mas possuem critérios um tanto quanto diferenciados, mas podemos encontrar algumas semelhanças. A cada 4 anos, nós temos eleições no nosso país, observando, digamos assim, os cargos que serão eleitos em um determinado momento. Primeiro se elege vereadores e prefeito das cidades brasileiras e, posteriormente, nós temos uma outra eleição em que são eleitos deputados estaduais, federais, senadores, presidente da República e governadores do estado para o exercício de funções públicas, cargos públicos por um período de 4 anos, podendo ser reeleitos em nosso país. Então, nós estamos envolvidos nesse processo. Nós votamos e elegemos os nossos representantes. Mas, claro que, como cidadãos, precisamos acompanhar e precisamos exigir que esses representantes, eles cumpram justamente com aquilo que corresponde à natureza da função pública que eles estão ocupando, dada através do voto popular, dada através dessa democracia indireta. Vocês podem visualizar agora uma imagem, né? E vocês estão visualizando o quê? Várias pessoas, né? E aí tem a figura, digamos assim, daquilo que nós chamamos como político, né? Geralmente temos esse hábito. É um representante. A imagem é apenas para exemplificar que prefeito, vereador, deputados, senadores, eles estão para o exercício de um cargo público que represente o interesse da maioria e não o interesse próprio. Com base em todas essas explicações, nós vamos exercitar o nosso aprendizado. Chegou o momento do nosso exercitando. Acompanhem em tela a leitura do enunciado e analisem bem as 4 possibilidades de resposta. Estamos acostumados a pensar o que é a cidadania a partir de seu vínculo com a questão dos direitos, mas a cidadania é mais que isso. Aponte a alternativa que mostra um sentido mais alargado desse conceito. Alternativa A. O conceito de cidadania está referido ao cidadão que se beneficia da gestão ética da coisa pública. Alternativa B. A cidadania coloca a exigência do interesse e cuidado com a coisa pública e não se restringe à afirmação de direitos. Alternativa C. A cidadania pressupõe exigir do Estado a proteção dos direitos fundamentais. Alternativa D. A cidadania
coloca a exigência de uma ética na administração da coisa pública. Com base nas explicações, vamos visualizar a alternativa correta expressa na letra B. A cidadania coloca a exigência do interesse e cuidado com a coisa pública e não se restringe à afirmação de direitos, ou seja, eu não posso somente ter um olhar voltado ao meu interesse, eu não posso somente reivindicar e exercer a cidadania quando eu me sinto prejudicado enquanto cidadão. Eu tenho que ter essa observância em relação ao coletivo. Muitas das vezes o mesmo problema, a mesma violação, digamos assim, de direito ao qual eu estou submetido, outros cidadãos, a exemplo de mim, também estão apresentando o mesmo problema. Então podemos somar forças, podemos, nesse sentido, reunirmos, sermos coesos para ações mais efetivas no contexto social. Eu agradeço toda a sua atenção em acompanhar esta videoaula e não deixe de acessar a plataforma eduque.ac. Até a nossa próxima videoaula.